E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Bunka Pop. E hoje falaremos sobre um anime, olha só, pegando o lápis aqui já, sobre um anime que fez bastante rebuliço nas redes sociais ultimamente, certo? Todo mundo de repente se tornou um homem-demônio, que é Devilman Crybaby. Esse vídeo será um vídeo de recomendação desse anime maravilhoso que está disponível na Netflix. Mas eu achei o anime excepcional a ponto de classificá-lo como um dos animes mais importantes da década. Talvez o século, talvez, mas o século está começando agora, então é muito cedo para classificar desse jeito. Por isso, fiquem aqui com minha recomendação de Devilman Crybaby. Bunka Pop! Primeiro de tudo, acho bom deixar claro que eu, Guto, não sou um fã do mangá, no sentido de que eu nunca li. Não quer dizer que quando eu ler eu não vou gostar, provavelmente eu vou adorar, mas eu sou um fã, vocês não vão nem acreditar, do live action de Devilman, de 2004. Aquela coisa horrorosa. Enfim, já entrou no vídeo recente do Bunka de piores live action de anime? Triste, porque é realmente muito ruim. Mas eu gostava, porque eu era moleque, assistia aquilo lá dublado, muito feliz, muito legal. De repente tem um cara que vira um demônio, um homem-demônio que sai lutando e matando outros demônios por aí. Isso só era muito legal. Aí agora, eu assisti Devilman Crybaby, eu consegui entender o que eles tentaram fazer no live action, não conseguiu, por tristezas, enfim. Live actions, como sempre, mas existe alguma coisinha ali no fundo, que é o mesmo core de Devilman no geral. Virei um demônio. Não. Você tem coração humano. Você é homem-demônio. Homem-demônio. E é importante destacar que Devilman Crybaby não é exatamente uma adaptação direta do mangá. Eles não vão pegar exatamente as mesmas coisas que acontecem no mangá, porque o mangá é antigo e tal. Então eles readaptaram aquele contexto, aquele universo pro mundo de hoje, mudaram alguns personagens para ficar mais simples de exemplificar em 10 episódios, para conseguir passar a mensagem de Devilman, que eu acho que eles conseguiram fazer isso de maneira espetacular, mesmo não tendo lido o mangá ainda. Então talvez o mangá pode até ser melhor. Se for melhor, provavelmente é o melhor mangá que eu vou ler na minha vida, porque o anime é espetacular. Sinopse. Existe o Akira, que é um garoto que foi abandonado pela família e tal, ele vive junto com uma amiga da escola, no caso, na casa da família deles. Ele é o clássico garoto bobão da escola, do colegial. Mas ele é uma pessoa muito boa, o que define o Akira é a compaixão. Mesmo quando a pessoa bate nele, mesmo quando a pessoa zoa ele, mesmo que façam mal pra ele, ele consegue sentir compaixão pela pessoa. E, enfim, em todos os contextos da vida ele sente compaixão. Por isso que vem o título do negócio, Devilman Crybaby. Porque sempre que ele vê alguém triste, ele vê alguém que tá ali meio abatido, tá triste, ele chora pelaquela pessoa. E o Akira tem um amigo chamado Asuka, que é extremamente inteligente. No caso, ele tem 16 anos e é um professor de uma porrada de coisa de biologia, um pesquisador muito foda, uma das pessoas mais importantes no mundo da ciência, que, numa certa situação, ele tá pesquisando sobre os demônios. São criaturas que já existem desde o início, desde antes da humanidade, elas já permeiam aquele mundo, descobre que a sociedade está infestada por demônios e acaba transformando o Akira em um demônio. Pela compaixão dele, acaba se mantendo um demônio consciente, um demônio humano, um homem-demônio. E nisso a gente já tem a discussão principal do anime, que é humanidade versus selvageria, humanidade versus demônio, homem-demônio. E isso é a discussão principal do anime inteiro, em todos os quesitos. Mas vamos falar sobre a estética e sobre, enfim, trilha sonora primeiro, para depois falar sobre a mensagem, sobre todas as coisas importantes de Devilman e por que ele é o anime mais importante da década. A estética, vocês vão estranhar um pouco, eu estranhei no começo, os primeiros, 10 minutos que eu assisti, porque ela é bem diferente do habitual de anime, principalmente das produções japonesas em geral. Todas as cores são bem chapadas, a animação ela é propositalmente feita com os personagens meio, não caricatos, mas o traço ele é meio mal feito de propósito. Tem alguns erros de proporção aqui e ali, eles são meio esticados. A animação da anime inteira é assim, baseado nessas cores diferentes, numa animação que tem um ritmo meio estranho, um ritmo
normalidade, um ritmo não natural, justamente para fazer analogia e para trabalhar com o conceito dos demônios. Até a forma de se portar, a forma de se mexer dos demônios e dos homens demônios são extremamente diferentes da humanidade. E enfim, a partir do momento que o Akira tem a transformação dele em Devilman, em Homem-Demônio, ele passa literalmente a ser muito bonito no dia seguinte. Ele cresce tipo 30 centímetros, ele fica musculoso, o cabelo dele fica arrojado, fica todo cafajeste e o dele cresce muito. Tem várias cenas de destaque pra sexualidade dele que acabou aflorando, e isso desperta sensações diferentes em todas as pessoas da escola, principalmente as meninas, que não se importavam com ele e agora ficam reparando no short dele na aula de educação física, que tem uma coisa demoníaca lá presa. Porque Devilman quer trabalhar especificamente o desenvolvimento da humanidade e como ele é tomado pela selvageria. Como que a gente deixa se levar por os instintos mais primitivos, que são os demônios. Os demônios são basicamente coisas, criaturas guiadas puramente pelo instinto. Então, na verdade, os demônios são humanos que estão sendo levados ao pé da primitividade, do primitivismo. Não sei nem se nenhuma dessas duas palavras existem, mas acho que vocês conseguiram entender. A trilha sonora, muito bem feita, muito bem interessante para o conceito visual do anime, acaba te botando naquele universo caótico, porque o ritmo do anime inteiro não é normal. Ele não quer te passar um anime verossímil, mesmo te mostrando a sociedade normal. Ele é diferente em querer te mostrar um ritmo acelerado, porque os demônios são acelerados, porque a humanidade está ficando mais acelerada e está ficando estranha e distante dos conceitos mais básicos de compaixão, e com isso eles conseguem trabalhar tanto a trilha sonora quanto a estética. Vamos para a mensagem principal de Devilman. Por que ele é tão importante, principalmente nesse momento? Porque sendo um anime que discute humanidade versus selvageria, ele também discute amor versus ódio o tempo inteiro. O Akira é um homem-demônio. Ele está tomado por um demônio, ele pode se deixar levar pela selvageria, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa com muita compaixão. Então no começo ele quer que a humanidade sobreviva, porque ele é humano, no final das contas. Ele sai matando demônios por aí para evitar que os demônios comam humanos, que é a única alimentação deles. Mas no decorrer dos episódios, a humanidade vai tomando consciência da existência dos demônios e começa a caçar os demônios, certo? Matar demônio, matar gente que está se transformando em demônio mesmo sem querer, e a humanidade começa a sofrer na mão da própria humanidade. É uma grande alusão à humanidade se distanciando do amor e da compaixão, entrando na selvageria para caçar outras pessoas que são semelhantes a eles mesmos. E isso, mesmo sendo uma história de 80 e pouco, é uma história de hoje. A gente tem grandes exemplos aí de grandes líderes de nações importantes que caçam pessoas porque pertencem a certos grupos étnicos, certos grupos religiosos, porque pertencem a outros países, e na verdade não tem nada a ver. Essa transformação da sociedade humana pacífica, até então, para completamente primitiva, violenta e instintiva, é muito bem trabalhada no anime e é extremamente importante, importantíssima, onde que o ódio pode levar a gente. E é exatamente por isso que Devilman é tão importante para aquela época e é tão importante para os dias de hoje. É basicamente uma discussão de como o ódio pode destruir a sociedade, de como o ódio pode destruir mais do que a sociedade. Mas eu não vou dar exemplos, né? Agora, a partir de agora vai ter spoilers, certo? Então tá passando tempo aqui para você arrastar a sua barra aí e pular para não pegar spoilers, certo? Vou dar 5 segundos. 5, 4, 3, 2. Pronto, tá bom. Aquele episódio do Homem-Demônio, do Akira, protegendo as pessoas que estão sendo torturadas e, enfim, naquelas cruzes, é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso.
なんで殺し合う憎しみ合うんだなんだ泣いてんのか痛かったか泣いたよ目から変な汁出た悪魔にも心があん Eu acho muito interessante porque, mesmo que ele seja o demônio mais forte, isso que é muito legal, ele tem o poder supremo. Claro, tem o Satã, que é mais forte que ele, mas o Satã é outra casta e nem existia nesse momento. Ele é mais forte que todo mundo. Ele pode impedir qualquer coisa que aconteça na base da violência. Mas ele não é violento, essa que é a questão. Ele quer provar para as pessoas que o amor e a compaixão conseguem combater o ódio e a violência, e por isso, mesmo tendo todo o poder, ele serve de escudo apenas. 一人一人が無力でもみんながそう思えば世界は一瞬で変わる。E outro momento que é muito... Nossa, aquele momento é absurdo. Absurdo. A heroína, a menina principal, a amiga dele, que viveu a vida inteira, você sabe que é uma menina exemplar, ela sempre quis ajudar as pessoas, ela é uma pessoa de bom coração, e mesmo assim as pessoas perseguem ela, aquela cena maravilhosa, o pessoal perseguindo ela na beiradinha do rio, pega, enfia a porra de uma faca e corta, sai rasgando as costas dela, a dubladora foi muito boa nesse momento, sai rasgando as costas dela, e ela gritando, você sabe que ela está sendo perseguida por nada. Ela é uma boa pessoa, ela é melhor do que muitas daquelas pessoas que estão perseguindo ela, porque ela nunca quis mal de ninguém. E as pessoas vão lá, caçam ela e matam. E depois o Akira chega na cidade e ele vê só a silhueta do pessoal segurando uns espetos com a cabeça dela. A única pessoa que era importante para ele foi destruída sem ter culpa nenhuma. Isso é muito legal, muito pesado, muito bom. E claro, os últimos momentos, né? O último episódio, em que eles acabam destruindo o planeta Terra inteiro, junto com a Lua. E, enfim, no live action tem isso, em 2004. Eu nunca entendi por que acontece, porque é muito aleatório no live action. Inclusive, vi muita gente falando que o discurso do Satã, no final, é muito melhor no mangá do que no anime, por isso preciso ler. E, enfim, acho interessantíssimo, naquele último momento, o Satã sentiu falta de alguma coisa. Ele percebeu que ele, mesmo sendo o cara mais desprendido de tudo, o demônio high level, que não se importa com nada, ele sentiu falta de um amigo. E aquilo ali foi extremamente tocante, talvez, porque ele destruiu o mundo porque ele não se importava com nada, e depois que ele perdeu tudo, ele percebeu que ele se importava, pelo menos com uma coisa. 何かを感じているこれは何だ教えろなんだアキラ今の俺の気持ちを感じてくれ話を聞いてくれ É uma mensagem meio pessimista, se a gente for pensar, porque é a segunda vez que está tendo esse ciclo, certo? Já existiu uma lua, a lua é o símbolo de que o mundo resetou uma vez, e mais uma vez o mundo conseguiu ser destruído pelo ódio. Mas ao mesmo tempo que é uma mensagem pessimista por isso, nesse ponto de vista, dizendo que o ódio e a violência sempre vai destruir o mundo, sempre vai acabar no mesmo resultado, esse pessimismo é uma mensagem para te impulsionar a fazer o oposto, a não destruir o mundo pelo ódio, a ser um homem-demônio, a não ser uma das pessoas que está sendo levadas pela mídia e acabam destruindo outras pessoas sem entender muito bem o que está fazendo. O que vai acontecer mais pra frente vai depender das nossas decisões e escolhas nesse momento. Por isso fica a discussão. Você vai destruir as pessoas ou vai tentar entendê-las? ちょっとでもほんの少しでも前へ進めば何かが変わる気がする。取るに足らない。ほんの少しでもちょっとでもほんのちょっとでも。